Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 93.500 inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. Em 2024 foram quase 8 milhões de visualizações. Meus agradecimentos, e a gente segue aqui em 2025. E hoje comigo aqui um programa muito especial. A gente está começando o ano com tudo, já trazendo o Dr. José Luiz Ramos Cavalcante. Ele que é delegado e é o diretor do The Inter 5. Doutor que saiu lá do Fantástico recentemente, está aqui comigo agora, muito gentilmente atendeu o convite que eu fiz e está aqui para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Civil na região de Rio Preto. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, Rodrigo, porque é uma oportunidade para dar voz à polícia e nós falarmos do nosso trabalho. Eu só tenho que te agradecer pelo honroso convite. Tá certo. Doutor, olha, a gente sabe que a Polícia Civil é uma instituição extremamente importante para a nossa sociedade no estado, né? Especialmente em Rio Preto, conhecida como final de linha, hein? Bandidagem bateu aqui, não tem jeito. Isso da época até que meu pai, o senhor sabe, meu pai é investigador aposentado, né? Investigador ele carrega com orgulho, viu? Até hoje ele carrega isso olha, Rio Preto sempre foi final de linha. Aqui não tem conversa para bandido não, né, doutor? Olha, realmente desde a época do senhor seu pai, que pensava e agia dessa maneira, nós pensamos da mesma maneira, porque todos os crimes que aqui ocorrem, que são praticados inclusive por pessoas de outros lugares, de outros estados, nós vamos à busca dessas pessoas para responsabilizá-los. Então, semanalmente, miseravelmente, quinzenalmente, eu tenho 2 equipes viajando por vários estados da federação para fazer o quê? Para fazer cumprir mandados de buscas e, uma vez por outra, mandados de prisões de pessoas que praticaram o crime em desfavor dos nossos cidadãos da nossa cidade. Não só da nossa cidade também, mas a gente viu uma operação recente, doutor. Essa que a gente comentou do Fantástico, o cara era um professor do crime, né? Ele ensinava aí os golpistas a aplicarem golpes no Brasil todo, e foi uma equipe aqui de Rio Preto, até a gente vê na chamada ali do Fantástico, tá o Rogerinho lá, tá uma galera, os outros meninos também, os investigadores, né, doutor? E eles vão e buscam mesmo, né? O senhor pela retaguarda dando o suporte necessário, né? Perfeito. E a coisa anda, né? Perfeito, nós damos o suporte necessário e nós sempre estamos incentivando para que as pessoas, para que os nossos policiais assim procedam em todos os estados. Eles trabalham, graças a Deus, o governo do estado nos recompensa muito bem com as diárias, quando eles fazem essas diligências, né? São diárias que são pagas aos policiais que da própria conta corrente. Isso é muito interessante, ou seja, eles não demoram muito para receber pelo que eles fizeram. Então, eles não têm despesas, essas despesas são pagas pelo estado. Tem viatura, tem diárias condizentes, que são, diga-se de passagem, maiores que as das outras congêneres, que até os colegas comentam, nossa, a diária da Polícia Paulista é maior que a das demais. Eu falei, sim, é porque ela é fixada em UFESP, isso nos permite estar sempre atualizado. Os policiais trabalham com gosto, né? Vão lá e cumprem o ofício de maneira digna e como deve ser feito, né, doutor? Perfeito, porque em relação a equipamentos, a gente comenta sempre sobre isso, né? Nós estamos, o governo do estado tem nos aquinhoado com bastante equipamentos, né? Nós podemos agradecer ao nosso governador Tarcísio, nosso secretário de IT, o delegado-geral, o doutor Arthur, que é um homem muito aberto, e o doutor Gilson, que operacionaliza para nós as nossas necessidades e nos atende. Então, nós temos equipamentos para trabalhar, armamentos, veículos, uma frota que foi renovada em torno de 50% da minha frota. Então, uma frota nova. Eu tenho veículos novos, tenho alguns antigos que vão ser descartados na oportunidade, né? Mas eu tenho equipamentos, funcionários que fazem curso aqui, alguns chegam a fazer curso no exterior em razão da necessidade e são autorizados pelo governo do estado para que viajem para fazer esses cursos. Bacana. Doutor, nós temos alguns projetos importantes aqui em São José do Rio Preto, como é o caso da nova sede da seccional,
que vai reunir alguns distritos policiais, né? Inclusive a gente estava conversando aqui nos bastidores antes da gravação, vai ter novidade, vai ser um prédio de primeira, de referência no estado de São Paulo, vai ser no antigo, onde era o antigo plantão, antigo 17º Ciretran, né? Ali na Avenida América. Próximo ao Atacadão ali. Atacadão. Perfeito. Olha, o nosso prédio ali vai ser um dos prédios melhores, as melhores instalações de polícia do estado de São Paulo, das melhores. A programação, há esse interesse do governo do estado em nos aquinhoar aqui na região de São José do Rio Preto, com um prédio condizente com a região e com a nossa cidade. Ela vai aglutinar, otimizar os recursos, um prédio portentoso, inclusive, que contará com L ponto para as necessidades da Polícia Civil e da própria população. E nós vamos agrupar todas as unidades ali, com todas as condições de trabalho, com salas amplas, salas separadas para investigadores, escrivães, delegados, depósitos, estacionamento. Então é um prédio do futuro, para muitos e muitos anos. Sim. Ali vão ser quantos andares, doutor, a previsão? Olha, a previsão está em torno de 8 andares, porque tivemos que fazer um ajuste. Acredito que não tenhamos que fazer mais nenhum, mas se tivermos, vai mudar um andar ou dois no término disso. O projeto está praticamente pronto, o projeto base vai ser nos entregue pela CDHU, o projeto está maravilhoso, foi feito com as recomendações e os próprios policiais que ofereceram dados das necessidades para utilização por parte da polícia. Então os engenheiros e arquitetos trabalharam sabendo disso. E quando que deve ser feita a abertura da licitação, a obra e o custo? Perfeito. A parte da licitação, para esse ano, como nós não tivemos a oportunidade de receber o projeto pronto, o projeto básico, que vai ser entregue esse ano. Então, para começar uma eventual construção, que nós todos esperamos, é para o próximo ano. Porque daí nós colocaremos no orçamento do próximo ano, que será dado início. O projeto estando pronto, é só fazer a licitação no próximo ano. E o valor? Em torno de 65 milhões de reais. Nossa, vai ser uma obra, vai ser uma grande obra. Você é a principal da Polícia Civil no estado? Hoje sim, porque nós tínhamos 3 grandes obras, da Academia de Polícia, da Academia de Polícia, da Corregedoria da Polícia Civil e no interior do estado uma delegacia, um departamento territorial, é a maior do estado. Sim, e nós temos também para ser inaugurado um novo prédio do Instituto de Criminalística também, né, doutor? Do IC, né? Perfeito, esse prédio está em vias de conclusão. O diretor regional aqui do Instituto de Criminalística está cuidando a esse respeito, está em vias finais para inauguração. A construção em si já foi, está faltando alguns elementos internos que ele está, por conta de contrato, ele está aguardando a solução. Sim. Doutor, qual que é hoje o maior desafio da Polícia Civil na região de Rio Preto? Na região de Rio Preto nós temos enfrentado, como todos os lugares, os crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos têm aumentado no Brasil e no mundo. Por quê? Porque aquele cidadão que praticava um furto, um roubo, até mesmo tráfico de entorpecente em menor escala, eles migraram para os crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos não oferecem grande risco, ou seja, ele convence a pessoa que está fazendo um bom negócio, a pessoa está sendo lesada, obviamente, e ele recebe aquele dinheiro, vai para um banco, ele transfere para uma outra conta, de um laranja, vai para outra conta e é pulverizado. Ele recebe e não corre o risco de receber a polícia na porta dele naquele momento. Ele só vai receber a polícia quando nós investigarmos, como nós estamos fazendo aqui, de maneira diferenciada, uma investigação dialógica, que a gente faz a integração de todos os dados para que sejam investigados. Isso nos permite a chegar à solução e a identificar essas pessoas em qualquer parte do país. Sim, e a gente vê até envolvimento de menores, né, doutor? As últimas investigações, né, indicam isso. E tráfico de drogas, a região de Rio Preto continua sendo a rota caipira, tão mencionado no passado. A gente vê apreensões grandes de drogas aqui, de vez em quando a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar Rodoviária fazem grandes apreensões, também a Polícia Federal, também na BR-153 e a própria Polícia Rodoviária Federal também, né, doutor? A Polícia Civil dando suporte também na esfera, principalmente estadual. Como é que o senhor avalia? Porque aqui é estrategicamente, geograficamente, o Preto é muito bem posicionado e paga o preço por isso? Justamente, graças ao grande empenho das autoridades policiais, no caso da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da própria Polícia Civil, todos nós trabalhamos no sentido de combater esse crime na nossa região. A nossa região enfrenta esse desafio, que há muito tempo, nós continuamos combatendo, trabalhando com inteligência. Por isso que nós conseguimos identificar as cargas de onde estão indo para onde. E aí conseguimos fazer as grandes prisões.
Sim. E a questão da inteligência? Como é que funciona esse serviço de inteligência policial? Ele realmente... porque quando estoura uma operação, não é do dia para a noite, né, doutor? São meses de investigação, né? E hoje tem todo esse tempo para investigar, porque a gente sabe que do outro lado também tem uma sofisticação muito grande também, igual você falou, não tanto de armamento, mas de métodos, né? E sempre está se renovando, é complicado, né, doutor? Isso, e nós temos que estar também a par e passo, nós temos que estar sempre investindo em quê? Em cursos, em formação dos nossos policiais. Hoje em dia, com a tecnologia que avança, cada 6 meses você tem uma novidade, nós temos que trazer isso para os nossos policiais. Tanto que os nossos policiais fazem curso aqui, como eu dei um exemplo, nós temos 3 núcleos grandes de combate a crimes cibernéticos. Todas as unidades concorrem para isso e combatem. Mas nós temos a Cyber Connect, que a gente concentra no combate às fraudes de estelionato, qualquer tipo de modalidade praticada com os meios cibernéticos. A Cyber Connect é uma unidade, outra unidade combatendo a hackeamento de senhas, de logins de órgãos dos mais diversos, órgãos públicos e órgãos privados. Essa é uma outra unidade. E uma unidade que combate também de inteligência a exploração sexual infantil, que essa é citada internacionalmente, inclusive tendo em vista que o nosso policial que se dedica a isso, bem como outro de uma outra região, eles fazem curso e são homenageados todos os anos nos Estados Unidos da América. Vão lá, fazem curso, pegam novas tecnologias, sendo que no ano passado, se não me falha a memória, nós fomos como organização assim, que mais combate a exploração sexual infantil, a Polícia Civil de São Paulo, através do DEINTER 5 e do DEINTER 10, que são os 2 colegas que trabalham no assunto, ela foi laureada como 2º lugar no mundo. Sim. Em eficiência. Doutor, nós temos também uma antiga reivindicação da categoria, era em relação às delegacias. Como é que hoje está a situação das delegacias? Faz tempo que eu não vejo o sindicato reclamando, porque a gente sempre recebe material como jornalista, e faz algum tempo que eu não recebo, questionando instalações de delegacias. Houve uma melhora considerável, né? Estrutura também de número e quantidade de policiais. O Guilherme Derrite, secretário estadual de Segurança Pública, o próprio governador do estado, está fazendo um esforço muito grande de repor as peças. Como é que o senhor avalia? Qual que é a política que está sendo feita? A política do governo do estado está sendo muito bem elaborada e vista também pela ótica dos policiais, ou seja, como as pessoas que se encontram no poder, nosso governador conhece muito, o nosso secretário de origem policial de carreira, ele sabe muito a respeito das necessidades da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então ele nos permite, com isso, fazer o quê? Nos dar o que nós precisamos para fazer o nosso trabalho de maneira eficiente. Tanto que, logo no primeiro ano de governo, ele deu um aumento considerável para todos os policiais. Agora, possivelmente em 2025 e 2026 teremos também alguma vantagem salarial. Reposição salarial? Reposição salarial, perdão, o termo correto. Uma reposição salarial. Então isso está incentivando a todos os policiais. Além disso, ele tem feito o quê? Compra de viaturas, comprado equipamentos. Nós temos, por exemplo, equipamentos, armamentos, fuzis mais modernos do mundo hoje. Os fuzis israelenses, Arad, são os mais modernos, ou seja, todos os equipamento de escuta, equipamento que você consegue fazer rastreamento de contas através da internet, todos os equipamentos eletrônicos e programas, eles nos autorizam a comprar os programas e utilizar esses programas no combate à criminalidade, para você fazer o rastreamento daqueles que praticam crimes. Esses programas são todos pagos, então o governo investe nisso, investe em equipamentos para guardar todas as informações que nós temos, grandes arquivos digitais nós temos para poder guardar isso. Então eu só tenho que agradecer, porque isso tem funcionado muito bem. Eu vejo como um policial antigo, por isso que eu posso falar com muita tranquilidade. Estou há 42 anos na polícia, então eu já passei por outros governantes, e nesse caso aqui a gente tem um tratamento muito bom. Ele se preocupa muito com a segurança e nos ouve. Ele tem a humildade de ouvir nós que somos subordinados. O senhor falou, doutor, ô chefe, senhor secretário, senhor, desculpe, posso falar sobre isso? A gente conversa quando ele está próximo e ele nos ouve com toda a paciência para que a nossa voz seja levada em conta quando vai fazer uma tomada de decisão. Isso é muito importante. Então o senhor vê que o senhor é levado em conta.
Isso vale muito a pena na nossa atividade, porque quando o senhor encontra alguém que o escuta, olha, como nós demos o exemplo do prédio, nós demos as sugestões para a construção do prédio, o como deveria ser, qual a sala, onde seria o depósito, onde seria o elevador, quais os depósitos, quantas vagas, como seria distribuído as salas. Isso ele nos permitiu fazer. Isso é muito importante, porque ele permite àquele que vai trabalhar dar a sua visão de trabalho para melhorar as condições de todos, né? E reposição, além da reposição que nós comentamos, reposição de funcionários. Sim. Nós temos tido muitas. Mas mesmo assim supriu todas ou ainda tem um déficit? Que ele era muito grande, né? Não, o déficit que foi herdado... Tem ainda municípios que, por exemplo, a delegacia fecha e não tem delegado, é de outra cidade. Como é? Não, nós temos todas as delegacias, nós trabalhamos num sistema que as delegacias, todas em tese, todas elas têm que ter um funcionário delegado, por exemplo. Porque nós fazemos o quê? O delegado ganha uma gratificação por acúmulo de atividade. Então ele é responsável por uma delegacia, ou seja, toda unidade tem que ter um policial responsável por ela, um delegado, um chefe, porque ela não pode ficar acéfala. Então todos eles ganham um GAT e eles são responsáveis às vezes por 2 delegacias. Então, às vezes até por 3, dependendo da situação. Mas para responder por essa delegacia, ele tem uma gratificação, que no passado não tinha. Na minha época, quando mais jovem, a gente respondia por 3, 4 delegacias e não ganhava o mesmo salário. Hoje, pelo menos, o senhor ganha mais um padrão, que ajuda o senhor a manter de uma maneira mais digna a sua família e o seu próprio trabalho, né? E a composição de quadros, em 2024, aqui eu recebi só de delegados, 12 delegados, recebi 40 investigadores, 72 escrivães, fora as compensações de outros lugares. Cheguei a receber em torno de 150 funcionários, para o senhor ter ideia, com as remoções, porque eles fizeram uma coisa, nosso delegado geral, cioso das necessidades, ele autorizou as transferências dos filhos, por exemplo, de São José do Rio Preto, que estavam em São Paulo, estavam em outras regiões. Então ele autorizou, com a chegada dos novos policiais, a remoção desses, ou seja, nós trouxemos de volta para a nossa região aqueles policiais que estavam trabalhando em Araçatuba, em São Paulo, na região de Osasco. Eles vieram para cá, eles abriram essa oportunidade com a reposição dos quadros, mandaram os novos para os lugares que estavam vagos e permitiram essas trocas. Ou seja, o nosso policial está trabalhando aqui na nossa região. E os concursos, como são regionalizados, facilita mais. Ou seja, agora, como é regionalizado, quem é daqui da região presta o concurso e fica por aqui. Isso é importante, porque tinha a brincadeira no cara fazer alguma coisa, palmo no mapa. Lembra? Nossa. Isso não existe mais, doutor. Isso ficou no passado. Lá para registro, comer banana lá. Você lembra essa brincadeira? Eu me lembro. Isso era da minha época. Era da minha época, porque ainda, nesse caso, ainda se permitia, em razão da legislação anterior, fazer essas transferências. Hoje há um limite. Arbitrária? Era uma transferência, era o chefe que... Punição mesmo. Algum caso, a título de punição, e outras mesmo por necessidade, o cara transferia. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, a legislação, ela controla muito bem para que não haja exagero por parte dos dirigentes. Ela só pode ser feita nos estritos limites da lei. Sim. Hoje, o senhor acredita que o policial também desse lado de cá está mais protegido? Porque hoje todo mundo tem um celular na mão, todo mundo filma, todo mundo tira foto, todo mundo grava, e o policial está na linha de frente no balcão, principalmente no plantão. E a gente percebe que chega algumas situações ali, o quanto que é complicado, e meu pai falava muito disso. Na época, principalmente de carnaval, filho de alguém, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Hoje é outra coisa também que mudou, né, doutor? Ainda bem para melhor, né? Sim, porque hoje o mundo está globalizado, tudo é gravado, tudo é filmado. Ou seja, então não dá para se alegar, eu fui em tal lugar, aconteceu isso comigo. Nós temos sistema de câmeras, é só puxar na câmera o que aconteceu. Olha, o senhor nem foi no plantão. Eu fui para fazer um registro, lá não tinha ninguém. Opa, calma aí, vamos verificar. Verifica, não puxa nas câmeras. Nós estamos agora com uma orientação do delegado-geral, Dr. Arthur. Nos locais de plantão, todos nós vamos colocar câmeras. Nós já temos o plantão de São José do Rio Preto, plantões das seccionais, das demais seccionais também. E temos, onde tiver atendimento de plantão, para colaborar não só para a segurança das pessoas que estão ali, mas para resguardar qualquer eventual coisa que tenha acontecido que mereça ser analisada melhor. Sim. Todo o corpo funcional da Polícia Civil veste a camisa, ou tem aqueles policiais que num sorvete também, olha, fica um pouco mais no resguardo, então já com tempo de aposentadoria não aposenta, porque ficar em casa é complicado.
Como é que o senhor enfrenta isso no dia a dia? Porque a gente sempre vê também algumas questões, pô, igual a equipe que busca, ó, tem a equipe lá, o pessoal busca gente lá no Rio de Janeiro. Sim. Vai lá, sobe a favela, toma tiro lá, teve uma troca de tiro lá, inclusive, recente, né? Usaram o caveirão lá da Polícia Civil, umas coisas de filme, né, doutor? Sim, mas são os policiais que estão preparados para isso, eles fazem todos os cursos, a gente tem um GOI excepcional, as pessoas foram... O que é o GOI, doutor, o pessoal que não sabe? O Grupo de Operações Especiais da nossa DEIC, da Divisão Especializada de Investigações. Então, o GOI, por exemplo, e nas outras unidades também dispõem, o GOI eles fazem curso na Academia de Polícia, treinam a atirar, treinam como imobilizar as pessoas e outras táticas e técnicas para quem é operacional. Não é assim, vamos lá pegar não é todo um preparo. A todo um preparo. Eles sabem atirar com fuzil, com pistolas, eles têm curso para tudo. Então, isso é muito importante. Além do curso de investigação, da parte da legislação existente, das inovações, a nossa academia nos treina sobre todas as inovações. Então, houve uma alteração legal, a gente fornece curso para os nossos policiais. Sim. Então, isso em todo o estado, né? Ela funciona em São Paulo, mas eu também tenho uma unidade aqui de ensino e pesquisa, que eu faço o quê? Essa unidade forma os policiais, investigadores e escrivães aqui. Então, o investigador que passar no próximo concurso que está em andamento, eles estão aguardando o resultado aí, vão para o exame oral, né? Os escrivães já estão fazendo exame oral e os delegados também, que foram aprovados, vão para o exame oral. Os delegados, esses fazem o curso em São Paulo, porque é uma exigência da Academia de Polícia, os delegados, peritos e médicos legistas fazem curso na Academia de Polícia de São Paulo. Mas os investigadores, escrivães e as demais carreiras, as outras, eles podem fazer curso na... Papiloscopista. Isso, auxiliar, agente de telecomunicações, auxiliar de papiloscopista, todas as outras carreiras, agente policial, elas fazem junto com os investigadores, escrivães, curso na área dos departamentos, na área dos DEINTERs. Aqui, então, eu tenho uma unidade de ensino que nós formamos esses investigadores escrivães que fizeram do último concurso aqui, que já estão trabalhando, e formaremos os próximos. Assim que eles passarem na Academia de Polícia no exame oral, eles serão designados para fazer o curso de formação, e o curso de formação é dado aqui. Ou seja, aquele que passou faz o curso aqui e vai ficar aqui mesmo. Então fica mais fácil, ele evita aquela evasão por local pela distância, que a pessoa morava num lugar, fala, não consigo a transferência e acaba pedindo para ser exonerado. Né? Sim. Doutor, como é que o senhor avalia o percentual de resolutividade dos casos de homicídio, roubos, furtos? Estamos dentro de um padrão mínimo exigido, porque chama a atenção que grandes incidentes, digamos assim, infelizmente, de casos que repercute em toda a sociedade, nós tivemos alguns crimes violentos, né? A médica, aquela menina, enfim, e a polícia deu uma resposta prontamente resolveu esses casos, né? Como é que o senhor avalia isso, os dados? Perfeito, eu fico satisfeito, porque eu não estou totalmente satisfeito, porque a gente, na verdade, eu gostaria que não tivesse ocorrido nenhum crime para que nós tivéssemos que investigar e chegar à autoria. Esse seria o mundo ideal, mas infelizmente ocorrem bastante crimes em todos os lugares. Mas em relação ao Estado como um todo, a nossa região no interior do Inter-5 é conhecida como a segunda região mais tranquila do Estado, graças a um congraçamento, um trabalho efetivo entre a Polícia Civil, Polícia Militar e as forças de segurança locais, as guardas, que fazem esse entrosamento conosco, nos permite dar uma resposta rápida, principalmente nos casos mais graves. A resposta é extremamente rápida, como você bem observou, nesse caso da médica, identificando as pessoas e pedindo a prisão. Então, aconteceu, os policiais sequer dormem. Eles vão trabalhando, insistem até esclarecer. Porque essa é uma cobrança do Estado, é uma cobrança nossa, é uma cobrança do governo e uma cobrança da sociedade como um todo. A gente não quer ver que não pode se permitir que ocorra um crime grave e que ninguém faça nada para esclarecer o mais rápido possível. Não, nós temos que esclarecer porque é nossa função, que a obrigação do policial é apurar a infração penal e descobrir a sua autoria. Nós temos que fazer, nós trabalhamos para isso, prestamos concurso para isso, nós não podemos ficar numa situação de não esclarecermos. Sim, a gente percebe, por exemplo, aquela quadrilha que invadiu um dos shoppings de Rio Preto, que mesmo a identificação muito difícil,
identificou todo mundo, inclusive acho que um deles acabou morrendo agora preso, né? Teve alguma situação, acabou morrendo. E é uma questão que chama muita atenção, positivamente assim, essa resposta prontamente da sociedade, que se sente protegida, né, doutor? Perfeito, nós usamos todo o conhecimento e toda a tecnologia possível para esclarecermos os crimes. Hoje a tecnologia é tudo, então o senhor vai conseguir localizar as pessoas através do posicionamento, onde ela estava, a investigação de campo, o serviço de câmera, porque hoje em dia todas as pessoas praticamente são filmadas em região urbana, no mínimo, pelo menos 30 minutos, qualquer cidadão que esteja em zona urbana é filmado, no mínimo. Isso eu estou dizendo estatística anterior, porque é dos Estados Unidos. Você saiu de casa, está na rua, você... Está na rua, porque normalmente tem uma câmera de segurança na calçada do seu vizinho, já lhe filmou. Você andou, vai próximo a um banco, foi filmado novamente. Ou seja, é um Big Brother. Então isso facilita também para o esclarecimento dos crimes. E os policiais sabem como e onde localizar e como melhorar as imagens e dados. E isso facilita o trabalho da identificação. Fora as técnicas de investigação, a quais eu não posso discorrer por conta de não dar elementos para os delinquentes saberem como nós fazemos. Sim. Existe crime perfeito, doutor? Não, não existe. Existe investigação não tão bem elaborada, para não falar outra coisa. Sim. Doutor, essa foi justamente, né? A gente fica... E tem algum caso que, que o senhor, como um profissional, você fala, puxa, aqui faltou alguma coisinha onde a gente poderia ter... É a insistência. Eu trabalhei muito tempo em São Paulo, fui delegado de homicídios, de narcóticos, né? O diretor de cadeia. Então a gente está acostumado a ver e verificar o crime no dia a dia, né? Então a gente sente-se extremamente insatisfeito quando você não participa, não consegue esclarecer. Você não participou no esclarecimento. Aquilo nos incomoda como policial. Então o que você tem que fazer, o que eu falo para meus alunos quando eu aula na academia de polícia, de investigação policial, se nós usarmos todos os métodos e insistirmos, nós chegaremos à autoria. Fica difícil, às vezes demora anos, mas você tem que insistir, porque sempre vai existir a possibilidade de localizar algo que você não verificou de começo. Você passa novamente no microscópio e começa a olhar tudo de novo. Você faz o local, tem aqueles dados, traz para os autos. Não conseguiu, você vai ter que expandir. Expande a região. Depois faz o quê? Novamente visita aqueles dados novamente para verificar se não houve uma falha. Isso às vezes demora anos, mas você consegue chegar à autoria. Sim. Doutor, quanto que a legislação atual atrapalha o trabalho policial? Ou ela poderia ser corrigida? Como é que o senhor vê o dia a dia? A legislação, com o passar do tempo, a sociedade vai se modificando, eles fazem as legislações são mais benéficas em alguns aspectos, assim, mais lenientes. Mas aí é um problema de ordem legislativa, não cabe a mim ficar analisando. Eu tenho que cumprir a lei, eu sou um escravo da lei, como os juízes são, os promotores. Então, porque prende, o outro solta. Se solta, solta porque a lei permite. Então eu não posso culpar ninguém por isso, porque você foi solto. Não, o delinquente foi solto, foi autuado solto. Porque a lei permitia essa oportunidade para o magistrado, para o promotor, falar que ele teria que ser solto. Da mesma forma, você faz o quê? A lei manda. É caso de autuar em flagrante, se autua em caso da custódia ser feita, vai ser feita. Mas há umas brechas legais. E a lei está aí para ser cumprida. Então não cabe a nós. Caberia mais a uma parte do legislativo, né? O poder legislativo é que deveria analisar como eles fazem as leis. Sim. Doutor, qual que é o relacionamento do diretor do DENTER 5 com os deputados federais? Porque acaba sendo político também, é um cargo político, né, doutor? Qual a relação do senhor com os deputados estaduais, da Assembleia também? Estão, inclusive, liberando recursos para ajudar a polícia aqui em Rio Preto? Podem fazer isso? Devem fazer isso? O senhor pede emenda parlamentar também? Com certeza, nós temos maior prazer em receber essas emendas que nos beneficiam e auxiliam bastante. Porque embora o Estado nos beneficie com as dotações orçamentárias normais, há sempre uma demanda. E se os deputados nos podem auxiliar, nós ficamos muito felizes. Aqui, cabe me ressaltar, no caso, todos eles auxiliam, não tenho uma reclamação de nenhum. Eu só posso agradecer e honrar todos os nossos deputados da nossa região, são todos maravilhosos. Valdomiro Lopes, Itamar Borges, o Carlão Pignatário lá de Votuporanga,
O Danilo Campetti, aqui de Rio Preto também. O Mota também. O Luiz Carlos Mota Federal. Pinato da região. Fausto Pinato. Todos eles, eu não posso reclamar, eu tenho um bom relacionamento com todos, respeito a todos, e eles nos respeitam muito. Eles procuram nos atender nos nossos pedidos, nas nossas demandas. Mas em relação, você me perguntou de emenda, né? Da emenda Teve alguma recente? Teve. A emenda recente foi do Danilo Campetti, que para nos auxiliar na compra de uma viatura especial para a DEIC e verbas para aquisição de equipamentos eletrônicos. Computadores? E é importante porque você ganha tempo, né? Na estrutura, até fazer uma licitação. Lógico, tem a licitação, tem todo um processo, né? Isso. Mas você tendo esse recurso carimbado, ajuda. Justamente, porque esse recurso vem carimbado, então você vai fazer o quê? Você já vai fazer a licitação, mas você sabe que você tem aquela verba para aquele material, para aquele objeto. Então isso é muito importante. Nós estamos em andamento, estamos usando essa verba dele aí, demos andamento a um processo licitatório para aquisição de equipamentos. Sim. Doutor, a carreira é uma carreira que o jovem deve apostar? A carreira da polícia... Olha, vale a pena. E quanto que a vocação é importante? Porque a gente teve um debate aqui, um entrevistado falou, olha, temos que ter... Foi até um advogado criminalista, Augusto Mendes Araújo, Sim, é isso. Tem que ter juiz vocacionado, delegado vocacionado, investigadores vocacionados, senão a coisa não anda. O senhor acredita que é por aí? Olha, esse é o pensamento mais correto possível, porque se você não tiver pessoas vocacionadas, a pessoa simplesmente quer fazer o quê? Prestar o concurso para ter um emprego e depois ela vai fazer o quê? Ela presta outro concurso, na verdade ela está procurando só o salário. Então o ideal é que a pessoa conheça o que vai fazer. Uma vez por outra, a gente tem procurado na delegacia de jovens que estão fazendo a faculdade, que terminaram, doutor, como é a carreira? Daí você dá uma visão diferenciada e começa a conversar para ver se ele teria aquele perfil. E alguns falam, não, doutor, olha, para esse tipo de coisa não daria não. Então o importante é você saber na escolha, né, que a carreira é atraente, ela é boa. Hoje em dia o delegado recebe aí um salário em torno de R$15 mil, R$15 mil de salário. Inicial, e com as vantagens, ele consegue normalmente quando a pessoa acumula uma outra unidade, vai para perto de R$20 mil, então já melhora. Tem as diárias de deslocamento, diárias de estudo, porque os nossos cursos, por exemplo, um policial nosso, quando vai fazer um curso em São Paulo, fica 3 ou 4 dias, ele vai para lá a serviço, ele está trabalhando, está aprendendo, ele recebe diárias para esse deslocamento, ou seja, na realidade ele trabalha e recebe para trabalhar. Porque eu sei que essa diária é utilizada para estadia e para alimentação, mas como a diária é um valor razoável, na verdade, para ele dá um suporte maior. Sim. Doutor, internamente, o senhor como diretor do Inter, se tiver problema, corta na carne? Infelizmente, para aquelas pessoas que não vem muito à tona, né, as situações. Não, o senhor consegue, isso é até mérito do senhor, resolver internamente, no vestiário, como se fosse um time de futebol. Perfeito. Isso não é comum, porque geralmente hoje a coisa se torna pública, né, doutor? Mas é uma instituição que consegue isso, né? Não, graças a Deus, e é muito tempo de serviço, eu converso com todas as pessoas, até vez por outra, eu tinha conversando com um membro do outro poder, né, de um outro poder aí, e ele comentou, doutor, mas o senhor conversa com todo mundo? Eu falei, eu preciso da informação. Daí ele falou, foi uma brincadeira, ele falou assim, doutor, vou falar a verdade, senhor, eu converso com sapos e lagartos, ou seja, de todas as categorias, todos os tons, níveis, pensamentos políticos, eu converso com todo mundo. Então isso me permite ter dados e informações a respeito de todos os níveis dos quais eu preciso saber para fazer a gestão de maneira mais confortável. E isso me permite daí fazer o quê? Desviar, tirar aquelas pessoas sem nenhum alarde, sem nenhum problema, tomando as medidas que a lei me permite. Sim. O senhor citou a Polícia Militar, a Guarda. Qual que é a importância da parceria com o GAECO? Com o Ministério Público também. Recentemente nós tivemos, inclusive, uma coletiva lá com o doutor Sakamoto, o senhor, os delegados seccionais, os assistentes, né? Um abraço também para o doutor Honório, que voltou, né, doutor? Um abraço, o senhor está acompanhando aqui. Isso, ele estava... O chefe, eu estou com o chefe do senhor aqui. Em breve o senhor vai vir aqui também, viu, doutor Antônio? A gente vai trazê-lo também. Como é que é essa relação das instituições? Olha, eu só tenho que agradecer, porque eu sempre tive um bom relacionamento com os demais órgãos, não só em São Paulo, como em Barretos, com os membros do Ministério Público e da magistratura, né? Porque sem o Ministério Público, sem a magistratura, o nosso trabalho não seria realizado da maneira que nós
nós precisamos que fosse. Nós precisamos apurar o crime e a sua autoria. Mas quem que vai dar seguimento com oferecimento de denúncia, no caso do Ministério Público, e com a recepção dessa denúncia o magistrado? Então seria impossível a polícia sem esse relacionamento salutar e profissional. Nós temos um relacionamento muito bom. O órgão do Ministério Público, que é através do GAECO, nós tivemos a felicidade de fazer algumas operações, né? Essa última que o senhor comentou, Rodrigo, essa foi muito interessante no combate à exploração sexual infantil. Nós prendemos pessoas não só no nosso estado, como em outros estados, trabalhando com o GAECO de outros estados, junto com o Dr. Sakamoto, que coordenou essa parte aqui no PIC, e foi muito exitosa. Foi bom para toda a sociedade, porque nós conseguimos esclarecer crimes, tirar pessoas de circulação, apreender materiais de uso indevido, de exploração sexual infantil, e isso é uma resposta muito boa para a sociedade. A sociedade espera que todos os órgãos atuem em conjunto, porque é o que ela precisa. Ela precisa de paz social, e a paz social é desde que todos trabalhem de maneira conjunta. Então eu só tenho que agradecer. E o GAECO sempre esteve presente, sempre me auxiliou. Todos os promotores que trabalham lá, nós temos um bom relacionamento, e quando eu preciso, ele se faz presente, da mesma forma que eu me faço presente quando qualquer promotor ou juiz de nós necessita, não só do GAECO, como de outras investigações que nós temos contato direto com os promotores que também participam de outras investigações que eles não estão a cargo do GAECO. Nós temos um excelente relacionamento e graças a ele nós obtemos com os magistrados, óbvio, as medidas que nós precisamos, as buscas, mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária, graças ao que? O efetivo cumprimento da lei, graças à atividade forte do Ministério Público e da magistratura local, porque a nossa magistratura local e o Ministério Público nos acompanha nos pedidos, do que nós necessitamos, todos os pedidos são verificados e eles nos apoiam para retirar essas pessoas que vêm praticar crimes na nossa São José do Rio Preto. Por isso que as nossas equipes rodam o Brasil todo, os nossos magistrados não fogem, eles expedem mandado de busca, mandado de prisão para outros estados, e nós vamos lá, cumprindo a lei, e trazemos essas pessoas para que sejam responsabilizadas aqui em São José do Rio Preto. Isso é muito importante, ou seja, aquele delinquente de fora que pratica um crime aqui, ele sabe que alguém vai investigá-lo e vai ser retirado de circulação. Por causa que deu o exemplo das joias, né? Então, isso aí correu. Aonde eles foram? Eles não eram daqui, foram todos identificados e todos foram responsabilizados. Sim. Doutor, o senhor passou por muitos governadores, né? Por vários governadores. O senhor começou a carreira quando? Desculpa. O homem pode perguntar a idade, não tem problema nenhum. Não, em 1982, na polícia. Olha quanto. Pegou Maluf, pegou Mário Covas, pegou Quércia, pegou Alckmin. Todos eles. Quase todos, né? Tem algum. Não, porque ainda era mais jovem e tal. Sim, mas assim. Mas na corporação já, sim, né? Já estou já no governo do Estado, né? Tem algum que marcou o senhor de relacionamento mais aqui? Mais à frente, o senhor teve relacionamento direto, acho que a partir do Alckmin, né? O governo mais aqui, o senhor estava... sim, porque o nosso governador Alckmin era de Pindamonhangaba, cidade que pertence à circunscrição de Taubaté. E eu fui seccional lá em Taubaté. Tinha contato direto. Então, graças a essa situação territorial, nós tivemos contato e sempre ele nos incentivou, auxiliava a nossa unidade lá através do nosso chefe da época, nosso secretário, nosso delegado-geral. Então o governador foi muito solícito conosco, sempre nos auxiliou, eu não posso reclamar de nada. Inclusive fui promovido na época, delegado de classe especial, quando eu era seccional de Taubaté. Então eu rendo isso aí à época do Dr. Luiz Maurício Souza Blasek, delegado-geral, e o governador, que na época era o Dr. Geraldo Alckmin. Para conseguir subir na carreira, doutor, na polícia, tem que estar aberto a mudanças de regiões, ou você consegue? Como é que é isso também para o pessoal, para os alunos de direito que estão pensando em serem investigadores, ou escrivãos, ou delegados? Como chegar? Perfeito. Porque foi diferente, era uma época diferente do senhor, né? Hoje, como é que você consegue galgar os degraus dentro da Polícia Civil? Olha, a maneira é a mesma. O que acontece é que você tem que... É um sacerdócio. Você tem que chegar... Você quer ser delegado? Então, ótimo. Você quer ser investigador, escrivão? Você tem que se dedicar. Você tem que trabalhar, estar disposto a trabalhar em qualquer parte do Estado. E se você se dedicar, se você se colocar à disposição da administração, a administração vai reconhecer o seu papel. Às vezes a gente vê algum colega, nossa, eu estou aqui
Outro dia um colega se aconselhando comigo, mais jovem, ele falou: nossa, doutor, minhas promoções estão demoradas, tal. Eu perguntei: você se lembra quando eu falei para você que se você deveria mudar de unidades? Ele está numa unidade há muito tempo. Eu falei: e é difícil você chegar no topo se você não aceita desafios. Quando o chefe precisa de você, você aceite o desafio, porque ele vai lhe reconhecer na sequência em termos de promoção, em termos de alocação, de classificação de você em uma unidade mais adequada aos seus interesses. Então, isso por quê? Desde que você trabalhe para a administração, você tem que levantar a mão: olha, eu quero jogar a bola. Como semelhante ao futebol. Se você quiser ficar só no banco, fica difícil. Se você estiver mantendo dentro do time jogando, você joga numa posição, depois você joga na outra, você está sempre jogando, ou seja, você está sempre se realizando, fazendo esse trabalho na polícia. Então você consegue subir. Eu fui em São Paulo, fiz a minha carreira, trabalhei em diversos departamentos, fui delegado do DECAP, fui delegado do DEMACRO, Departamento de Polícia Judiciária da Capital, depois Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, fui delegado do DEIC, fui delegado do Departamento de Narcóticos, fui delegado da Corregedoria. Então, passei por vários departamentos no interior, na área de Ribeirão Preto, trabalhei na área de Ribeirão Preto, aqui na área do D5 agora, tendo as felicidades de trabalhar aqui, na área de São José dos Campos. Isso, eu fiz o quê? Quando a administração precisou, eu preciso do senhor lá. Quando a administração precisa, a gente tem que aceitar o desafio. Agora você fala: eu não aceito o desafio, eu quero prestar o concurso e ficar quietinho aqui. Perfeito, você vai continuar aí. Mas só que na hora de ser lembrado... É uma escolha que você faz, né? É uma escolha que você faz, ninguém é obrigado a... Tem que querer bater o pênalti, né, doutor? Tem que bater. Se bater e chutar para fora, o goleiro defender é uma outra coisa. É outra coisa, mas você tem que bater, tem que se levantar o braço e falar: eu quero arriscar, eu quero chutar indo para alguma bola. Então, agora, o que a gente vê alguns inconvenientes de alguns jovens, fala assim: puxa, mas está difícil. Você fala assim: você pode trabalhar 50 quilômetros daqui hoje, até para cargos maiores, a gente encontra essa dificuldade. Você fala assim, você assume um lugar assim, uns 50 quilômetros, 70 daqui, a pessoa declina. Fala: não, eu estou tranquilo aqui, então eu acho melhor não, eu estou na minha zona de conforto. Isso é ruim. Porque quando a administração precisa, se ela está concitando a você fazer isso, é que ela precisa de você naquele lugar. Se ela tivesse outro, ela já teria colocado outro. Daí é óbvio que a administração é assim, você lembra daqueles que o auxiliam, como em toda administração pública é assim, aquele que vestiu a camisa, está trabalhando, está se dedicando. Por exemplo, eu estava em São Paulo, eu fui transferido a minha vaga onde era, eu estava na academia de polícia, 5 quilômetros da minha casa de São Paulo. Eles falaram: eu tenho uma vaga para o senhor aonde? A 425 quilômetros, o senhor vai para Barretos, o senhor aceita? Aceito, é um cargo de classe especial, com muito orgulho vou assumir. E fui em Barretos, graças a Deus, granjei muitos amigos, fiz, graças a Deus, uma boa história na cidade, tenho amigos até hoje lá. Então eu só tenho que agradecer essa oportunidade, mas foi um desafio. Mudei, passei a morar em Barretos, minha esposa também foi para Barretos e ficamos lá, tocamos a nossa vida. Surgiu a oportunidade de vir para o 5, vim para cá também. Eu aceito desafios. Eu jogo no time da Polícia Civil. Essa é a minha camisa. Então, aonde a administração precisar, eu trabalho. É assim que funciona. E eu recomendo às pessoas: você quer fazer carreira? Falei para um jovem aspirante semana retrasada. Ele veio conversar comigo sobre ele tinha um interesse em ser delegado. Eu falei: olha, mas eu queria ser um delegado de um lugar especializado. Eu falei: perfeito, é simples, basta que você se dedique, levante o braço e queira jogar. Se você falar: não, eu não quero sair da minha zona de conforto, então fica difícil. Você vê, primeiro meu exemplo, eu trabalhei em São Paulo, quase todos os departamentos, não tinha uma vaga lá, para mim surgiu uma vaga onde? Em Barretos. Eu falo: é comigo mesmo, vim e joguei a bola. Chegou aí no rodeio lá, doutor? Oxe, várias vezes. E lá, e quantos anos o senhor ficou em Barretos? Eu fiquei 3 anos em Barretos. E festa do peão? Festa do peão. É desesperador, doutor? Não, pela quantidade de... A quantidade de pessoas, mas como ela é a segunda e às vezes alguns dizem que é a primeira maior festa de peão do mundo, ela é muito boa. E é fácil de administrar porque as pessoas são imbuídas de um bom resultado, os policiais trabalham, 40, 45 mil pessoas, né? Permite uma arrecadação para a cidade lá em torno de 95 a 100 milhões em 11 dias. Então é um retorno fantástico, a população adota e abraça a festa, os policiais também, eles nos acolhem com muito carinho, os organizadores e a cidade como um todo, né? Então valeu a pena, e vale a pena. E a gente vai formando amizades, né? Sim. Doutor, hoje existe concorrência entre a Polícia Civil e a Polícia Militar?
Há uma disputa? Não, jamais. Aqui na nossa região, bom, eu sempre tive um excelente relacionamento com... Questão de ocorrência, quem apresenta o quê? Não, como é que... isso já está... Isso ficou no passado também? No porque passado, tinha, né, doutor? Tinha, não. No passado né? havia um descompasso entre alguns policiais, tanto de uma organização quanto da outra, que acabavam numa situação de disputa. Hoje não. Você apresenta a ocorrência, quem prendeu apresenta e está resolvido o problema. Quem prendeu, prendeu. Há muitos delinquentes para todas as polícias, então não precisamos disputar entre policiais. Por isso que nós trabalhamos juntos. Quando eu vim para cá, eu já sempre me dei muito bem em Barretos, na época o Coronel Mauro era um excelente comandante. O Mauro que veio para a secretaria? Excelente pessoa, um homem de grande trato, de fino trato, um profissional de escola, um coronel exemplar, um homem de bem. E sempre trabalhamos, sempre nos demos muitíssimo bem lá, como eu dei em outras regiões que eu estive. Em Taubaté, estive em São Paulo, sempre me dei bem. Por quê? Nós temos que nos relacionar. Se nós nos dermos bem, nos relacionarmos, todos os nossos funcionários entendem que nós estamos bem. E sabedores disso, o que acontece? Eles vão cada vez se aproximar mais e vão se dar bem. Fala porque, olha, os chefes se dão bem, se relacionam bem, trabalham juntos. Nós trabalhamos juntos, nós temos operações que são feitas comuns. Nós temos reuniões mensais entre os chefes, o coronel, o comandante do CPI e o diretor do DEINTER, junto com os seccionais e tenente-coronéis que comandam os batalhões. Então o relacionamento é muito bom, amistoso, confraternizamos juntos, almoçamos, jantamos juntos. Isso vai nos aproximando cada vez mais, tornamos-nos amigos mesmo. Isso já era, quando antes de eu vir para cá, eu trouxe essa experiência que eu já tinha, o coronel Fábio, que hoje é prefeito, nos demos muito bem no período que ele teve aí, sempre nos auxiliamos, um auxiliava o outro, a demanda, não importa de quem fosse, os dois corriam para resolver. Então eu só tenho que agradecer. Depois agora o coronel Márcio, da mesmíssima forma, jogamos junto, trabalhamos, porque nós temos um inimigo comum, que é o delinquente. Esse aqui nós temos que tirar de circulação, a polícia tem que jogar junto, porque nós temos que estar organizados, porque os criminosos já estão organizados. Então, se a Polícia Civil e a Polícia Militar está junta, não tem para ninguém. Então, agora o Coronel Márcio está aí, está em vias de sair também, né? O próximo comandante, na graça de Deus, teremos o mesmo relacionamento, porque o que importa é esse resultado para a sociedade. A sociedade quer saber, estão se dando bem, está funcionando, estão prendendo os delinquentes, dando pronta resposta, é o que a sociedade espera de uma polícia, embora uma civil, outra militar, mas que estejam unidas para o bem comum, sempre. E é o que nós fazemos, e eu tenho muito orgulho, porque eu tive parentes policiais militares também, então tenho muito orgulho, como policiais civis também tenho bastante, em trabalhar e dar uma resposta efetiva para a nossa sociedade. Tá certo. Doutor, você viu como é que voa, passa rápido o tempo aqui no podcast? Nossa, é muito rápido mesmo. Eu estava até preocupado, mas ele está aí. Eu falei assim, quanto tempo nós vamos ficar lá? Mas você viu só que o tempo é muito bacana esse bate-papo. Agradeço o senhor mais uma vez. Doutor, teve alguma ocorrência que marcou sua vida? Alguma coisa que o senhor fala assim, nossa, essa eu vou levar para sempre? Ou que o senhor participou, mesmo que à distância, auxiliando ali, que são muitas, né? Eu pergunto pro meu pai, sempre pro meu pai, ele fala algumas para mim, eu falo, nossa, pai, que... São algumas experiências, né? Envolvendo crianças, às vezes. Isso, crianças, estupro de criança praticado por um padrasto, e que eu tive que autuar em flagrante, a gente tem que ouvir aquela história remoendo, aquilo é altamente entristecedor. Então eu reputo que são os crimes mais delicados, né, esses crimes da dignidade sexual, isso aí é terrível, isso marca a gente, porque você tem que tratar com todo o respeito, cumprir o seu papel para retirar no interrogatório as informações que você precisa e depois você vê tudo que aconteceu, o que ele fez com aquela criança, depois autuar e encaminhar para a justiça. Isso me marcou muito quando eu estava em São Paulo, o 38º DP. Um caso que me marcou muito, uma criança mesmo, uma criança de 2 aninhos de idade que foi vitimada. Nossa, horrível. Eu passei por outros casos, né? Daí quando você vai ficando mais velho, outros casos quando adulto, você vai ficando assim, combatendo organização criminosa, isso eu passei por vários, mas essa me marcou bastante. Esse foi no começo da carreira, doutor? Lá atrás de São Paulo? Isso, no começo da carreira. Isso incomoda muito. E você vai tendo que se adequar, né? Perfeito, você se como adequa, ser humano, como você ser tem. Humano, isso, você usa muito de empatia, doutor? O delegado também usa de empatia? Perfeito, você tem que fazer uso disso, realmente. É uma maneira pela qual você vai conseguindo obter o que você precisa. E você tem que ser como profissional, você tem que agir
com a frieza necessária e que a lei espera que você haja. Você não pode se perder o controle e tomar uma medida deslocada, violenta. Você não pode fazer. Você tem que ser um respeitador da lei. Você é um espelho para a sociedade. Se você respeitar a lei, você vai ser respeitado, você pode cobrar. Se você desrespeitar a lei, você não terá nenhuma credibilidade. Tá certo, doutor. Depois desse depoimento do senhor, olha, eu agradeço demais mais uma vez a presença do senhor. O senhor está com o distintivo aí, que o senhor leva no peito, né? Sim, eu tenho muito orgulho em levá-lo no peito e faço questão que os nossos colegas policiais observem isso, que além de orgulho em carregar o distintivo, que faz parte da nossa lei orgânica, né? Nós devemos estar sempre com o distintivo, arma, algema e a funcional, e são obrigatórios por portaria. Algumas pessoas até têm uma dificuldade em usar, porque eles têm que estar mais comprometidos com a instituição, porque é um motivo de orgulho você usar o seu distintivo de delegado, investigador, escrivão, agente policial, auxiliar de papiloscopista. Todas as carreiras têm importância na Polícia Civil. A importância de todas as carreiras é à medida do bom serviço que elas prestam. Então a gente ficou observando um motor, todas as partes nós temos ali. Todos são importantes na medida do quê? Do trabalho, do bom resultado que eles dão. O delegado é importante na medida do serviço eficiente que ele faz. O investigador, na medida do serviço. O escrivão, todas as carreiras. Ou seja, todos são importantes na medida do bom retorno que eles dão para a Polícia Civil e para a sociedade. Então é isso que a sociedade observa. Se você é um bom investigador, um bom escrivão, um bom agente policial, um bom papiloscopista, um bom agente de telecomunicações, um bom delegado. Então todos somos importantes na medida do nosso resultado para a polícia e para a sociedade. Ninguém é melhor do que ninguém, nós temos funções diferentes. Cargo de delegado, cargo de comando, mas todas as funções são extremamente importantes. Eu até falo na academia para os meus alunos, não deixe ninguém apequenar vocês por conta da sua carreira. Todas são extremamente importantes, por isso nós fazemos parte da Polícia Civil, que ela é obrigada a apurar as infrações penais e a sua autoria. O que nós temos que fazer? Apurar o crime e a autoria. Todos são importantes na medida que realizam isso. Não importa a carreira, todas as carreiras são extremamente importantes. Por isso que a gente tem que falar com orgulho. Eu sou delegado de polícia, sou investigador de polícia, sou agente policial, sou papiloscopista. Por quê? Porque isso é importante. Você faz parte do quê? Daqueles que fazem a persecução penal na primeira fase do processo. Você faz o quê? Investiga, apura, para que o órgão do Ministério Público faça a segunda parte da persecução, oferecendo denúncia. E o juiz, recebendo essa denúncia, possa fazer a prestação jurisdicional, dar o direito àquela pessoa. Se for o caso de um criminoso, se ele vai manter preso ou não, isso é o magistrado que cabe analisar sobre isso. Mas isso é tudo feito graças ao quê? À apuração. Porque se não houver apuração da infração penal, o que vai acontecer? O promotor não pode oferecer denúncia, o juiz não pode fazer a prestação jurisdicional. Então a importância da nossa atividade como policial é muito grande, porque nós vamos esclarecer o crime. Esclarecendo o crime, o promotor irá agir e o juiz também. Ou seja, a sociedade espera isso de nós. Então por isso que nós temos que ser eficientes. O promotor está esperando o juiz e toda a sociedade. Por isso que nós temos que investigar com profissionalismo. Por isso que eu faço de acordo com a lei, determino que façam cursos e se aprimorem os policiais. Nós temos essa oportunidade de fazer cursos dos mais diversos na nossa instituição, de graça, e recebe para fazer o curso, né? Isso é muito interessante. Qual outra organização que treina e paga para ser treinado? Então, por isso que eu falo que a vocação é o principal, como você tinha observado no início. Sim, e mais do que tudo, buscar a justiça, né, doutor? Quem cometeu o crime, que se pague pelo crime, ou quem for absolvido pelo crime, não cometeu o crime, também que seja absolvido, né? Perfeito. A injustiça é muito ruim. Não, a injustiça é jamais. Nós devemos investigar todos os crimes de maneira bem isenta, de isenção total, para descobrir quem realmente praticou o crime. Nós não devemos fabricar autores, nós temos que descobrir quem foi o autor. Se ele foi o autor, vai ser levado à barra dos tribunais. Não foi o autor, paciência. Vai, localiza e continua investigando até descobrir quem foi o autor da ação criminosa. Nós não podemos simplesmente procurar achar pessoas, escalar pessoas para serem autores, de jeito nenhum. Nós temos que investigar. É o autor, foi investigado, coloque à disposição do Ministério Público da Magistratura. Não foi o autor, infelizmente não logramos êxito, coloque essa investigação à disposição. E continue com essa investigação depois, se for o caso, tiver novos elementos, investigue novamente. O importante é não deixar de investigar. Não podemos ser omissos, que a sociedade não espera isso da sua polícia. Ela espera que a polícia civil, a polícia militar, hoje a força de segurança, a guarda civil, todos façam o seu papel. Fazendo o nosso papel,
todos ficarão felizes, porque nós fazemos parte da mesma sociedade. Essa segurança que nós queremos dar para os outros, essa é a segurança que nós precisamos para nós, porque todos nós moramos na cidade. Se um crime acontece na nossa cidade e não é esclarecido, fica tratado como uma coisa de menor importância, qual a razão que nós temos de morar nessa cidade? Não, nós queremos que não ocorram crimes nenhum na nossa cidade, mas principalmente os mais graves tem que ser esclarecido prontamente. Porque nós moramos na cidade e queremos que a cidade viva tranquila. E a nossa cidade é muito boa. Só tenho que agradecer aqui a população, as pessoas da nossa região. São pessoas ordeiras, cumpridoras dos deveres, que nos tratam com respeito. Então a gente tem que agradecer, nos recebe muito bem. Então por isso nós só temos que agradecer e falar que a Polícia Civil, como todos os órgãos de segurança, nós estamos à inteira disposição. Nós estamos à inteira disposição da nossa sociedade para corrigir as eventuais falhas que temos. Não está correto aqui, isso aqui precisa mudar. Nós somos sujeitos a revisar o que nós fizemos. Porque se não estiver funcionando daquele jeito, vamos fazer de outro, até acertar completamente. Então ninguém está imune a erros, mas nós estamos à inteira disposição da sociedade buscando a solução dos problemas que a sociedade espera que nós façamos. Tá certo. Doutor, depois dessa aula, inclusive de direito, o senhor que é professor, né, também, não é fácil ser professor lá da academia, hein, para São Paulo também. A gente ouve com carinho os delegados falando, a gente tem contato, por exemplo, com o vereador Pulpo, que é da casa, delegado, e ele fala... ele defende a categoria, a gente vê que é um cara que veste a camisa, é bacana isso. E com política, né, doutor? Sim. É mais complicado ainda, né? Ele é mais complicado. Ele é político. Justamente. Pessoal, olha, agradeço você que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo com o diretor do DEINTER 5, o doutor José Luiz Ramos Cavalcante. Doutor, foi um prazer, muito obrigado. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo que tem lado. Um abraço, até a próxima, pessoal. Obrigado, doutor.